Olá, mulher! Seja muito bem-vinda. Eu sou Franciane Patrício, terapeuta consteladora familiar, e eu acredito que o motivo pelo qual muitas de vocês estão aqui é a mesma pergunta que eu ouço todos os dias das mulheres aqui no meu consultório, que é: Fran, eu já fiz de tudo, terapias, coaches, constelações familiares, e eu não consigo ir para a vida. Eu não consigo destravar. Parece que eu tô presa e sem força para mudar tudo isso. O que eu faço? Eu já te mostrei em várias lives e vídeos durante a Semana da Mulher Próspera os primeiros passos de como destravar a sua vida para que você seja uma mulher próspera, realizada no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na família, no dinheiro, ou seja, com tudo que você sempre quis. É isso ou não é? Você, Fran, me ensinou muito bem isso, que quem a gente é hoje nasce lá no passado, em quem a gente foi um dia quando a gente era criança. E eu lembro exatamente que eu estava no supermercado e eu assisti uma live tua, e era exatamente falando sobre mãe. E eu chorei tanto, aquilo fez tanto sentido para mim, e ali eu decidi curar essa relação que era muito adoecida, muito tóxica, em relação a mim, né? Eu tinha muita mentira que eu comprava em relação à minha mãe. E quando eu consegui trazer essa cura para minha vida, aí sim, eu consegui honrar quem veio antes e consegui trilhar esse caminho que eu tô trilhando, que é muito fantástico. Mas eu nunca tinha parado para pensar que poderia ter uma origem assim, com o lado feminino da minha família que eu não aceitava, ou que era cheia de dor, ou que eu tinha sofrido com o abandono do falecimento tanto do meu avô quanto do meu pai. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E quando a gente para ver, a gente vê que curando o interior, curando aquilo ali dentro, as outras coisas vão fluindo com mais facilidade. Você não precisa impor tanta força para que aquilo ali... É como se destravasse, né? É como se destravasse aquilo ali fosse fluindo de uma forma mais abundante, uma forma mais como tem que ser, na verdade, né? E hoje eu vim aqui para falar de um programa lindo que eu criei, que eu chamo Programa do Resgate do Feminino. Esse programa, além de ser lindo, ele te deixa linda, poderosa, a mulher que você sempre quis ser. Ele te ensina na prática uma sequência com uma lógica, com todos os passos para destravar a sua vida de vez, mostrando um caminho que eu trilhei e também outras centenas de mulheres trilharam através das constelações familiares, das leis sistêmicas, trocando aquele sentimento de rejeição por um sentimento de gratidão, libertando essas amarras que te prendem, tomando a força da ancestralidade que vai te fazer sentir plena no seu lugar, prontinha para ir para a vida. E eu tinha muito medo de não ter trabalho, medo de não conseguir sustentar meus filhos, medo de não ter dinheiro, medo de não ter coragem, né? E aí eu percebi que esse medo, na verdade, era, como você diz na constelação, que eu não estava olhando, né? Eu não estava vendo. Era essa minha falta de contato com essa ancestralidade, com essas mulheres, com esses homens, né, que vieram antes de mim. E foi fundamental. Eu acho que a partir do momento que eu tive contato com eles, eu percebi que eu podia tudo. Eu só precisava saber o que eu queria, né? De uma situação em que eu acreditava que eu não poderia comprar comida para minha casa sozinha, eu agora coordeno uma produtora de filmes. Muitas mulheres que me procuram, elas ficam travadas por anos, tentando várias coisas na vida, mas sem solução. Elas não conseguiam entender por que todo aquele vazio dentro delas, por que aquele sufoco, né? Por que tudo isso acaba sufocando tanto? Mas quando essas mulheres realmente descobrem um caminho com informação séria, gente, com gente que passou por isso, com autoconhecimento, tudo fica mais fácil, você tem mais clareza e essas mulheres literalmente se transformam. Você quer ver? E eu entrei, né, com a ideia de salvar o meu relacionamento com a minha mãe. Porque antes do resgate, eu achava que minha mãe era a pior mãe do mundo, né? A pior mãe do mundo. E aí, no resgate, eu consegui entender tudo, exatamente tudo. Foi lindo, porque eu entrei pra resgatar só um relacionamento. Eu juro, eu entrei pra resgatar o relacionamento com a minha mãe. E eu me resgatei. Você entende? E às vezes eu nem sabia que eu tava perdida. O melhor de tudo é que eu não sabia que eu tava perdida, né? Eu achava que as coisas... Eu achava que a minha vida tava do jeito que tava, porque, né?
porque é assim. E foi, de certa forma, foi um resgate lindo para minha mãe, porque eu acho que através de mim, ela conseguiu, de alguma forma, acessar alguma coisa nela que mudou, sabe? E a gente teve encontros, assim, durante o resgate muito lindos e muito fortes, assim, de coisas que eu acho que nem a minha mãe sabia lidar, sabe? Que nem a minha mãe tinha entendimento sobre aquilo e conversando comigo, ela me contou, ela chorou, sabe? A gente, de alguma forma, a gente conseguiu acessar coisas e estabelecer uma conexão muito além de tudo que eu já tinha imaginado, sabe? Eu consegui, de fato, enxergar minha mãe como ser humano e não como um ser superior, né? Que tem que ser perfeito. E foi lindo, foi lindo. Eu acho que ela conseguiu também me enxergar como filha, não só como alguém que cobrava, porque pra mim era muito isso, sabe? Mãe, não tá bom assim, tu tem que ser diferente. Mãe, isso não é ser mãe. Eu queria ensinar a minha mãe a ser mãe. E agora você deve estar aí se perguntando, mas como que essa mulher conseguiu isso? Será que um dia eu estarei assim? E eu vou te dizer, mulher, que sim! É claro que sim, gente! Esse caso, ele se resolveu em poucas semanas. E se você quiser fizer o que eu vou te dizer, que é o mesmo passo a passo que eu ensino para as mulheres do programa do Resgate do Feminino, você vai chegar lá muito mais rápido do que você pode até imaginar. Pois é uma virada de chave. Essa mulher, ela saiu da falta da mãe e começou a acessar a abundância que ela recebeu desde a infância. Ela fez as pazes com a família dela e com ela mesmo, que é o mais importante. E as questões que estavam travadas na vida dela, simplesmente liberaram, né? Deixaram ela livre. Então eu vou te mostrar agora mais um caso de uma mulher aqui do Resgate do Feminino. Dá uma olhada aí. Quando eu comecei a observar e a seguir as lives da semana do resgate, eu falei assim, não, mas não são eles, sou eu. Quem fazia isso era minha mãe. Aliás, minha mãe faz até hoje. E ela tá resgatando junto comigo, porque ela tá vendo e ela foi prática. Ela falou, nossa, é mesmo, eu faço isso. Eu falei, mãe, eu tava fazendo tudo igual. Porque qual que era a questão com a minha mãe? Eu tenho uma afinidade muito grande com ela. E sempre falei mesmo, quero reproduzir o que minha mãe faz de bom. Só que inconscientemente eu estava reproduzindo o que não era legal também. Então, assim, eu ajustei a família inteira. Eu tenho um filho que ele cozinha, eu não cozinho mais, é ele quem cozinha. Meu marido participa. Outro dia a gente estava no resgate, né, na constelação, e eu estava só ouvindo as panelas mexerem. Quando eu voltei, a pia estava toda limpa, estava tudo organizado. E assim, uma leveza, né, que eu comecei a ajustar a anemia, gente. Eu comecei a ajustar o melasma, que eu gastei fortunas, de tudo que eu já gastei para poder, porque isso para mim é gastar. Franciane, para mim, é investir. Então, eu já faço essa conta. E se você me acompanha pelas redes sociais ou pelo canal do YouTube, você já deve ter visto vários outros casos das mulheres que participaram do programa do Resgate do Feminino. Mas este que eu vou te mostrar é diferente. Dá uma olhada nisso. E aí, naquele momento, eu percebi que eu criei uma rejeição muito forte na minha vida. E eu paralisei 40 anos, podemos dizer assim, tudo bem? Desde os 5 anos que eu tenho memórias. E na minha infância eu ouvia muito, tinha vizinho que chegava na casa dos meus pais adotivos, batia a campainha e falava assim, Fernanda, chama sua mãe para mim. Não é sua mãe não, é sua tia. Eu sempre ouvia isso. Não é sua mãe. Não é seu pai. Não é isso. E eu ficava me sentindo, Fran, como se eu não tivesse identidade, sabe? RG. Sim. Eu ficava assim, por quê? Mas eles são meus pais, né? Com eles. E aí eu não aprendi a chamá-los de pai, nem de mãe. Então eu fiquei assim, até os 23 anos, totalmente sem identidade. Eles me davam o amor todo que eles podiam me dar, o cuidado, o carinho. Mas eu ficava, mas por quê? Por que a minha mãe, né? Aquela ligação com a minha mãe. Por que a minha mãe fez isso? E aí, na primeira semana do resgate, eu tive a oportunidade de conversar com ela. E eu até me emociono um pouco. Porque naquela semana, Fran, naquele dia especial, ela virou e falou assim, o que você tinha falado. Ela tinha permitido que eu tivesse sido
criada por outros. Ela não quis, não é que ela não quis, naquele momento ela não podia. Então, é como se ela realmente tivesse aberto o caminho, sabe? E a depressão foi muito forte. E eu saí dela sem entender também por que eu estava daquele jeito, até que chegou vocês. Você e as minhas bartiãs amigas, assim, eu tô com muita gratidão e muito amor, sabe? Foi uma cura que em lugar nenhum eu achei. Nenhum. E assim, me aproximou da minha mãe biológica, me aproximou do meu pai biológico, que eu nunca tinha olhado para ele. Para falar a verdade, eu acho que eu nem lembrava que ele existia. Então, assim, você me trouxe consciência, clareza, sabe? É como se eu saísse mesmo da criança e fosse para uma fase adulta, coisa de 5 semanas. Isso. Né? E eu sou muito grata, Fran. Eu vejo nos inúmeros casos que eu atendo que as mulheres que possuem um relacionamento desestruturado com a mãe, elas se tornam inseguras, sempre com medo de tudo, como se lá no seu inconsciente tivesse registrado essa informação. Você foi rejeitada pela pessoa que te deu a vida e por isso a vida te rejeita. Então eu já te falo que isso está dentro de você, tá tudo aí, não tá fora de você. E se você foi criticada por sua mãe, passou sua infância ou adolescência e até hoje faz de tudo para agradar sua mãe, é isso que vai acontecer na sua vida. Você vai tentar fazer de tudo para agradar as pessoas que estão à sua volta, buscando sempre o reconhecimento do seu companheiro, do seu filho, do seu trabalho, por causa dessa situação mal resolvida lá com a sua mãe. Agora me diz, você se sente assim? Essa é a origem de tudo isso, que é essa sua relação com a sua própria mãe. Esse início de tudo que tá te travando aí, parece que nada vai pra frente na sua vida, é assim ou não é? Como você quer ser feliz com você mesma, com todas essas dores à sua volta, todos esses bloqueios e sentimentos vivos aí dentro de você mais do que nunca. Eu sei o quanto que é difícil para cada história de abandono, cada história de abuso, eu sei o quanto que é complicado não conseguir se olhar na frente do espelho, eu sei porque eu já passei por isso. Mas a minha história, ela começou a mudar quando eu entendi o que tinha acontecido comigo. E quando a gente faz isso, a gente para e se olha nos olhos, a gente começa a se perguntar por que eu nasci nessa família, com essa mãe que me rejeitou tanto, o que será que eu preciso entender com tudo isso? E eu te digo que não é por acaso que você está aqui, né? Nós, de alguma forma, eu, você e eu, nós nos encontramos para que possamos resolver a nossa história. Estar aqui hoje é um passo para uma jornada extremamente necessária, porque quando nós nos curamos, quando a gente cura toda essa rejeição que está aqui dentro, nós libertamos nossas gerações ancestrais, os que vieram antes da gente, né? Todas essas memórias que a gente reproduz. E quando aprendemos a fazer isso, não passamos mais as informações para os nossos descendentes, que são os filhos, né? Porque nós curamos e quebramos esse padrão de comportamento na vida. Então, para que você possa entender melhor tudo isso que eu tô te falando, deixa eu te mostrar alguns fatos que aconteceram comigo. Os meus pais, eles se separaram quando eu tinha 2 anos e sem eu saber o que estava acontecendo, né? Eu me sentia super abandonada, rejeitada. Os meus pais me deixaram na casa dos meus avós. Sempre me deixavam lá para fazer suas coisas, né? E eu vivia numa choradeira só. Eu vivia doente, dando um trabalho na escola. Na minha adolescência, eu tinha muitas brigas com a minha mãe. E quando eu não fazia o que ela queria, rolava até agressão, né? Eu era agredida fisicamente. Naquela raiva toda, eu lembro que muitas vezes eu desejei não querer ter mais mãe. Hoje eu já não penso mais assim, né, gente? Mas eu sei que muitas de vocês já passaram por isso ou ainda estão passando nesse momento. E por aí foi. Da adolescente até a vida adulta, eu tive relacionamentos amorosos para fugir, me casei cedo. E como vocês podem imaginar, não deu para tapar a minha dor com esse tipo de fuga por muito tempo. E eu acabei me separando. Por mais que eu tentasse construir uma vida, aquele vazio, aquela dor interna, ela continuava ali. No fundo, eu sabia que eu não estava feliz, estava sempre faltando alguma coisa, né? Eu sentia que eu precisava tomar uma atitude, mas eu não sabia como, por onde eu começo. Mas acreditem, gente, apesar de todos esses problemas e dificuldades, o universo se encarregou de me mostrar
um caminho de trazer esse autoconhecimento, esse conhecimento. Foi quando eu mergulhei nos estudos e ó, a cada descoberta eu sentia que algo ia acordando dentro de mim e percebi algo muito forte, que todas essas cobranças que eu fazia lá para minha mãe ou para o meu pai eram ilusões que eu mesma criei, como sendo responsabilidade deles. Mas fui eu que escolhi essa mãe e que o que eu menos gosto nessa minha mãe é o que eu mais tenho dentro de mim. E hoje eu posso te dizer que essa minha jornada ela começou lá há 9 anos. E quando eu pude rever as minhas crenças, esses padrões inadequados que me impossibilitavam de eu ver a vida como algo bom, algo que proporcionasse alegria, quando eu entendi esses padrões e crenças negativas, eu pude mudar a minha história, resgatar esse amor por mim mesma, pelas pessoas que eu convido e, sobretudo, pela minha mãe, pelo meu pai e pela vida! Muitas de vocês que já me acompanham sabem que eu sou terapeuta, consteladora familiar, mestre em Reiki, pós-graduada em cuidados integrativos. Eu tenho diversas formações de terapia floral e todas essas formações e especializações que eu fiz foram muito importantes e necessárias para formar essa pessoa que eu sou hoje. Mas o que realmente fez a diferença nos meus atendimentos foi quando eu iniciei a jornada de resgate do meu feminino. E agora, este é o resultado de tudo isso. Foi quando eu encontrei, por acaso, nas minhas redes sociais, a Franciane Patrício e o programa do Resgate do Feminino, onde ela apresentava que a causa maior dos nossos problemas era a nossa relação com a nossa mãe. Eu, no princípio, eu achei um pouco difícil de aceitar, de entender, sempre procurando racionalizar. Numa das lives que ela propôs, que ela estava falando sobre isso, eu fiz uma pergunta e dizendo que eu não sentia que aquilo fosse funcionar para mim. Foi quando ela disse assim, o não você já tem. Eu resolvi arriscar. E comecei o resgate do feminino. A partir dali, eu fui, através das vivências que ela propõe no programa, realmente ressignificando essa relação com os meus pais. Eu fui percebendo que tudo aquilo que eu não tinha recebido deles cabia a mim agora, como mulher adulta, me proporcionar. Me permitiu ver que tudo aquilo que eu criticava na minha mãe e no meu pai, eu estava repetindo exatamente a mesma postura na minha personalidade. A partir disso, eu comecei a acolher a força deles de uma maneira completamente diferente. De ver essa força da minha mãe, essa guerreira que ela foi, diante de todas as dificuldades que ela viveu, e o lado amoroso e doce do meu pai, que eu nunca acolhi em mim, equilibrando essas energias do masculino e feminino dentro de mim. Tudo está mudando, as fichas estão caindo, e eu estou realmente equilibrada nas forças para saber quem eu sou, o que eu posso fazer por mim. Então, por isso tudo, eu sou muito grata à Fran, ao Resgate do Feminino, no grupo do Resgate, que uma companheira apoia a outra incondicionalmente em tudo. Pela minha experiência trabalhando todos esses anos, eu vi mudanças tão lindas, tão significativas na vida de tantas mulheres que, gente, eu até me emociono. Mulheres comprometidas e abertas com a sua própria transformação. Elas aplicaram os meus conhecimentos e elas se permitiram mudar de rumo. Elas me surpreenderam muito, gente. Foram muito além do que eu imaginava ser possível viver. Elas levaram o meu trabalho, a minha experiência para as suas vidas e principalmente para a vida de muitas outras mulheres. Agora me diz, como seria a sua vida se a sua mãe e o seu pai, os seus pais adotivos, se toda essa sua família tivesse sido diferente? Se eles tivessem te oferecido tudo aquilo que você gostaria de ter deles, você seria hoje uma outra pessoa? Uma pessoa mais feliz com tudo e com todos? O que eu tô te propondo aqui não é mudar a sua mãe ou seu pai ou alguém que te criou. Eu estou propondo para você se livrar dessas amarras, a olhar para tudo o que aconteceu na sua vida e ressignificar dentro de você, transformar essas coisas ruins que aconteceram e as experiências que tornaram você a mulher que você é hoje. E é aqui que faz a diferença. Se você está vivendo anos em relações desalinhadas, com brigas intermináveis, mágoas e tristezas que te fazem profundamente mal, por que continuar assim, mulher? Você já parou para pensar no quanto isso afeta o seu desempenho ao longo do dia, da sua vida, com a sua família, com o seu trabalho, com todas as áreas?
Eu vou te ajudar a enxergar tudo isso de uma outra maneira. Você vai sentir a transformação na sua pele. E quando você muda, as pessoas à sua volta, elas vão mudar também. Eu tô falando de cura. Você vai receber da vida o que ela tem de melhor. É isso ou não é que você deseja? Então, pensando nessas inúmeras situações, né, novas que apareceram nas nossas vidas nos últimos meses, já pensou que pode ser o seu momento de mudar isso? Agora você está em casa, repensando como você chegou nessa situação. Como a sua vida, de repente, ela ficou travada. Ou ela já vem travando há muito tempo, né? Você não consegue sair do lugar e não sabe o que fazer. E eu te pergunto, por que não tentar algo novo? E deve estar passando pela sua cabeça agora. O que é o programa do Resgate do Feminino? O que tem nele de tão especial para gerar tantas mudanças reais nessas mulheres que acabaram de assistir? Então vamos lá! No programa do Resgate do Feminino, eu levo você numa sequência de vivências de constelações familiares que eu ensino um passo a passo para você, mulher, encontrar um caminho, uma orientação daquilo que tem que ser feito para solucionar as suas dificuldades com a sua mãe e assim destravar a sua vida. Lá você terá 2 momentos, um de preparação individual e outro online comigo nos nossos encontros em conjunto com outras mulheres. Eu criei o programa como um acompanhamento terapêutico com um grupo de mulheres onde na primeira semana você assistirá individualmente vivências das constelações familiares com outras mulheres de outras turmas, justamente para você entender e se preparar para o nosso primeiro encontro ao vivo, totalmente online. E é ali que tudo acontece. São 5 semanas de acompanhamento profundo diretamente comigo. E ainda eu vou te mostrar que nós vamos muito além disso. Nesses 35 dias de programa, você vai aprender o caminho que eu acessei internamente ao longo de todos esses anos sobre os seguintes temas. Lá na primeira semana, no módulo 1, você já vai entender a história, o que aconteceu antes da sua concepção, o que é a força da sua ancestralidade. Por isso, eu chamo essas primeiras vivências de resgate do feminino. Lá você vai entender o que é esse feminino do que tanto a gente fala, como ele foi perdido e ao longo do tempo aí, né? E o que isso gerou de consequência para nós. Você vai aprender como resgatar o seu feminino, esse padrão de comportamento que é passado lá de geração em geração e se preparar para o encontro ao vivo comigo, tá bom? Aí nós vamos ter o segundo módulo. Nós teremos vivências para você resgatar a sua criança interior, utilizando mais profundamente os movimentos sistêmicos da constelação familiar. Nós vamos olhar, nós vamos cuidar dessa criança interna que tá aí ferida, né? Que escutou da mãe que era feia, que não sabia fazer nada direito, que era burra, que não devia nem ter nascido. E eu sei que é muito dolorido olhar para isso tudo, né, gente? Mas essa criança que está aí abandonada, triste, reprimida, ela precisa ser vista para você poder viver plenamente, desenvolver a sua criatividade, conseguir brincar, trazer a alegria da criança para dentro de você. E aí, lá no módulo 3, nós vamos vivenciar os movimentos sistêmicos da nossa adolescente. Aqui chamamos de harmonia do feminino. E nós vamos olhar para a sua adolescente, né? Que muitas vezes ela também foi reprimida, ouvindo sempre: não usa esse decote, não usa essa maquiagem, não seja uma mulher fácil, não seja uma moça vulgar, os homens traem, não deixa ninguém te fazer de boba. Você não percebe, mas tudo isso fica aí registrado nas suas memórias, lá no seu inconsciente. E nos dias de hoje ainda dá sinais e atrapalha, travando tudo. Por exemplo, quando você não consegue receber um elogio, ou quando você não consegue trazer a força para ir para a vida, resgatar essa sua adolescente, trazer a vitalidade, o tesão pela vida, o tesão pelo corpo, pela sexualidade sagrada, trazer o prazer em tudo que a gente faz. Lá no 4º módulo, nós vamos olhar para a mulher que você é hoje. Muitas de nós entramos nessa fase despreparada para estar principalmente em relacionamento, ficamos o tempo todo procurando um parceiro, uma companhia, né?
para se sentir inteira, completa, sem perceber que nós carregamos uma criança ferida. E quando aparece a primeira dificuldade, quem grita e chora é a criança que ouviu que não era capaz. Isso atrapalha muito a maturidade da mulher. E quando nós resgatamos a mulher madura, que é autorresponsável, que sabe da sua sombra, mas também da sua força, você poderá ir inteira para a vida, completa. Aqui você vai entender por que muitas vezes você se sente tão cansada, sobrecarregada, quando todo mundo diz para você, nossa, como você é forte, guerreira, dá conta de tudo. Aqui será a sua oportunidade de largar todos esses pesos que você carrega aí, se reconhecendo naquilo que você tem aí de pior, mas justamente para que você consiga acessar o seu melhor. Então a gente vai ter consciência de todas essas forças, acessando os portais para essa vida nova através da mulher madura. Por isso o nome desse movimento é Portais da Vida Nova. E aí chegamos no nosso 5º módulo, onde nós vamos aprender a reconectar com o nosso útero, com o sangue sagrado da vida, mesmo quem não tem útero, tá bom? Nós vamos acessar o poder da criação que gera vidas, vamos aprender a nos conectar com esse útero para gerar muitas coisas, inclusive a nossa realidade, os nossos sonhos, os nossos desejos. Nós vamos reconectar com os ciclos do corpo, entender por que às vezes a gente está tão irritada, inquieta, mais indisponível, ou algumas vezes mais extrovertida, por que eu tenho tanto trabalho e pouco resultado. Vamos aprender a lidar com cada fase de uma forma diferente, respeitando os nossos ciclos, sabendo que temos mais facilidade ou mais dificuldade em fazer em cada fase, tá bom? Nós vamos aprender a fluir nesse curso natural das coisas, com a conexão, acontece nesse processo iniciático com o nosso útero. Nós vamos criar conexões de vitalidade, saúde, trabalhando as TPMs, as questões hormonais e tudo que a gente vai carregando aí por muitos anos, estabelecendo a cura da mente, das emoções, do corpo, dessa alma aí. E todos os módulos e conteúdos, eles são vivências de movimentos sistêmicos lá das constelações familiares. Esses são os caminhos que vão definitivamente destravar a sua vida. E ainda cada 15 dias estaremos juntas nos nossos encontros ao vivo. Tudo isso aí no conforto da sua casa, é tudo online. E como já falei, você terá acesso ao grupo de atendimento terapêutico comigo e com as guardiãs do resgate diariamente. Nós vamos passar lá, responder todas as suas dúvidas, assim você poderá conversar sobre tudo aquilo que vivenciou, fazer questionamentos e chegar aos nossos encontros ao vivo preparadas para aprofundar a cada assunto. Para você que me acompanha, já há algum tempo você sabe que só aumenta os números, de mulheres inscritas no programa do Resgate do Feminino. Você pode ver pela quantidade de vídeos com depoimentos que só cresce a cada dia. Eu amo isso, É maravilhoso. Pois prova que as mulheres que entram no resgate estão alcançando os resultados que elas desejam. E se hoje você se sente chamada, se esse for o seu momento, esse conhecimento ele será seu e eu terei o maior prazer de vê-las no programa. Então, o meu conselho é que ao final desse vídeo você já faça a sua inscrição. Não deixa para depois, porque quando eu abro uma nova turma do resgate, eu ofereço vários desses bônus gratuitos. Um deles é uma constelação familiar em grupo comigo e este bônus é um presente para você. É uma sessão online, olho no olho comigo, com limite máximo de mulheres em cada grupo de constelação. Mas como o número de mulheres em busca dos resultados do programa do resgate só cresce a cada dia, dessa vez eu vou fazer até diferente. Eu vou ter que limitar a quantidade de bônus das constelações familiares em grupo, apenas para poucas mulheres. Aquelas que fizerem sua inscrição nas primeiras horas do dia, porque eu quero que você saia daqui com o resultado que você procura para sua vida. Então, eu faço de tudo para que você chegue aonde você quer chegar. O programa do Resgate do Feminino, ele já é um programa completo, gente, pois ele não é apenas uma única constelação familiar. Ele é uma sequência de conteúdos com vivências das constelações familiares, de acordo com a experiência que eu vivi na pele, com todo o conhecimento que eu fui adquirindo com o passar dos anos, atendendo milhares de mulheres, experienciando na pele mesmo. Então, além do programa, ainda nós teremos os encontros quinzenais ao vivo, onde você terá a sua vivência, irá tirar as suas dúvidas comigo e ainda
todo esse material fica gravado numa plataforma online, pois mesmo que você, por algum motivo, não consiga estar presente em alguns desses encontros, né? Todos esses encontros eles vão ficar gravados e você pode ver essas gravações quantas vezes você quiser no período de 1 ano. Assim você não perde nada, você vai ter acesso a tudo, ao passo a passo para chegar nesse resultado tão fantástico como os que você viu aqui, que não são encontrados em qualquer lugar, né? Em lugar nenhum! Mas mesmo assim, eu quero me comprometer com você e ainda acrescentar mais alguns presentes agora. Eu quero te mostrar o que eu preparei para essa nova turma do Resgate. São 4 presentes incríveis que são colocados como bônus para deixar o programa ainda mais especial. O primeiro bônus para todas vocês que se inscreverem no programa do Resgate do Feminino é um grupo privado no Facebook exclusivo de atendimento online, para que você tenha, além da sequência de conteúdos das vivências de constelações e dos encontros ao vivo do programa, você ainda vai ter mais o acesso necessário, um suporte durante toda a sua jornada comigo e com outras mulheres que já passaram pelo que você passou, né? Que já passaram por esse resgate do feminino. Elas vão também te apoiar junto comigo no que você precisar. Elas são chamadas de guardiãs. As mulheres que entram no programa do resgate costumam dizer que só esse grupo privado já compensa todo o seu investimento no programa. E mais, gente, esse grupo ele vai ficar disponível para você durante 1 ano. São 12 meses com esse suporte terapêutico online para você ver o que não está sozinha aí de jeito nenhum, né? Que não é a única nessa situação. Então você vai se fortalecer com essas pessoas que falam a mesma linguagem que você, tá bom? E aí eu tenho o segundo bônus, que toda terça-feira é um reiki. Eu vou enviar reiki para cada uma das mulheres inscritas no programa do resgate. Você pode não conhecer o que é reiki, mas com certeza já ouviu falar, pois é uma técnica de harmonização, de equilíbrio pessoal, que trabalha toda a nossa energia do corpo. É uma energia vital e prepara um ambiente de cura para você se sentir mais segura, ter mais clareza, manter o seu equilíbrio e recuperando a sua saúde como um todo, tá? Fortalece, harmoniza, restaura, recupera todo esse seu equilíbrio. É uma energia transmitida através das mãos e assim eu passo para você a frequência energética para que você crie o suporte de energia para te dar vitalidade, para você realmente mudar de vida, fazer muita diferença aí nas suas vivências, tá bom? Lá no terceiro bônus, a gente vai ter uma aula de consciência dos padrões de comportamento. É a aula para você ler o seu mapa natal. Além do grupo privado no Facebook de atendimento com o reiki toda terça-feira, eu estou também incluindo a aula bônus de consciência dos padrões de comportamento para você saber conhecer o seu mapa natal. Nela eu vou mostrar através da astrologia, né, as características aí do seu mapa. Sim, eu vou te ensinar a ler o seu mapa natal. Assim você vai entender sobre a sua personalidade, as suas feridas, os pontos de cura, trazendo mais consciência aí para obter novos padrões de comportamento, podendo criar uma nova realidade para sua vida. O conhecimento dessas personalidades, elas também possibilitam a compreensão das atitudes que você tem e com as pessoas que você se relaciona. Pode ser com a sua mãe, com o seu pai, com o seu filho, seu parceiro, chefe, todos esses ao seu redor. Ou seja, puro autoconhecimento para a sua transformação aí. E aí tem o bônus 4, que é a constelação familiar em grupo. Mas o mais procurado, aquele que as mulheres vivem me pedindo pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo WhatsApp, Messenger, diariamente, que é a constelação familiar em grupo comigo. É como eu já falei nas turmas anteriores do programa do Resgate do Feminino. A constelação familiar em grupo era feita para todas as mulheres que se inscreviam no programa, mas agora isso mudou. Por uma limitação física mesmo, gente, tempo e pela quantidade de mulheres procurando o programa do Resgate. Então eu vou fazer um sorteio, sim! Essa foi a forma mais justa que eu encontrei para atender você. Então eu vou sortear 20 mulheres para constelar comigo em pequenos grupos de constelações familiares. Vai ser incrível, mas ó, esse bônus do sorteio ele não vai ficar disponível por muito tempo, pois eu quero ajudar você, né, que tá engajada
pois você já sente que esse é o seu momento e a ajuda chegou. Esse é o bônus que vai ficar disponível apenas entre as 6 e as 9 horas da manhã dessa segunda-feira, que é quando abre as inscrições do programa do Resgate do Feminino. E para que você decida entrar de vez no programa e destravar tudo aí na sua vida, eu vou te dar mais um motivo para você se resgatar. Além do sorteio das vagas da constelação, eu ainda vou te dar, anota aí, gente, um desconto de R$300 para você entrar hoje no programa do Resgate. Esse é o desconto válido até o final do dia, ou seja, é só nessa segunda-feira, tá bom? E depois dessa minha ajudinha aí, ó, de me ouvir falar tanto do programa do Resgate do Feminino, eu acredito que agora você quer saber o valor desse investimento do programa. É isso ou não é? Mas ó, tem um ponto importante que eu gosto de falar que é: quanto você já gastou com a sua saúde por não saber a origem do seu problema? Quantas terapias, cursos, coachings você faz ou fez, né? E não teve o resultado que você procurava. Se você já passou por uma cirurgia em alguns meses e depois o problema voltou, você sabe muito bem do que eu tô falando. Muitas mulheres, gente, é muita mesmo. Elas chegam até mim, né, com vários problemas. Por exemplo, enxaqueca, miomas, mulheres que investem muito tempo e muito dinheiro para recuperar a saúde e que depois de um tempo o problema simplesmente volta. Você já se perguntou sobre a causa de tudo isso? Se é uma questão física mesmo ou tem relação também com o emocional? Onde é que está a origem dessa doença? Saber a causa ajuda muito no seu tratamento de saúde que você tem que continuar fazendo. Mas quantas mulheres que já passaram por mim com problemas de engravidar, por exemplo, e quando entenderam o motivo pelo qual elas não engravidavam, semanas depois elas já estavam grávidas e, ó, gente, transbordando, agradecida pelas orientações. Elas conseguiram ter filhos, gerar suas vidas, novas vidas, e quanto vale tudo isso? Eu costumo dizer que o valor do programa do Resgate equivale a muitos e muitos anos de terapias. Muitas dessas mulheres já estavam na jornada de autoconhecimento há muitos anos, mas não encontravam uma forma prática, uma solução para os problemas de relacionamento, para aquele vazio que elas sentiam. E todas nós sabemos, né, muito bem o quanto custa uma sessão de terapia ou mesmo de constelação familiar, é ou não é? Enquanto custou todas as sessões de terapia que você já fez? Quantas vezes nessas sessões você até conseguiu clareza e consciência, mas você não alcançou grandes avanços aí, porque você não viu como fazer isso lá na prática, não integrar isso na realidade. Então, vamos supor que você esteja numa sessão de terapia e já sabemos que para você conseguir o melhor resultado, você precisa de 1 ano, né? Fazer mais ou menos sessões por 1 ano. Hoje o valor mínimo de uma sessão está em torno de R$200, uma vez por semana. Já são aí R$800 por mês, é isso? E aí multiplicando por 12 meses, nós temos um total de R$9.600, correto? Meio salgado, né? Eu nem tô contando as constelações familiares em grupo, tá? Caso você seja uma das sorteadas, que é um investimento mínimo também de uns R$400, então fica com um valor aí de R$9.600 já. Isso só em terapia, que eu já imagino que a maioria de vocês já fizeram, né? Ou gostariam de fazer, é isso ou não é? Então eu já te adianto que o programa do Resgate do Feminino, ele não passa mais nem perto desse valor ou do valor que você já investiu em você. Nas terapias, nos cursos, nos coachings, não chega nem perto do resultado que eu tô te propondo aqui. Eu sou muito grata por você estar aqui, pois foram muitas tentativas que te fizeram você chegar aqui nesse vídeo. Então, para vocês que estão aqui assistindo esse vídeo, eu até poderia fazer a metade do valor que você gastaria em terapia durante 1 ano, ou seja, R$4.800, que seria um preço até justo pelo programa do Resgate, com todos os bônus, acesso irrestrito por 1 ano, grupo de atendimento terapêutico, vivências das constelações familiares, a constelação em grupo comigo, o seu mapa natal e tudo mais. Só que eu sei que se eu fizer esse valor, poucas mulheres poderiam entrar no programa. E isso vai totalmente contra os meus propósitos de vidas, que, como você já deve ter visto nos meus vídeos, é alcançar o maior número de mulheres possível com esses conhecimentos que eu compartilho. Porque eu sei o quanto que esses conhecimentos são libertadores. Então agora eu vou muito além, já que eu quero que você e muitas outras mulheres tenham acesso a esse conhecimento que é
tão transformador, porque eu tô aqui, ó, 100% comprometida com o seu resultado, e eu quero ajudar você a destravar definitivamente a sua vida, seja na relação com a sua mãe, na relação com a sua história, com a sua ancestralidade. E aí eu pensei em dividir novamente pela metade desse valor, que fica o equivalente a R$ 2.400. E eu acredito que você vai e quer aproveitar o desconto de R$ 300 que eu já comentei para todas as mulheres que se inscreverem hoje, segunda-feira, no programa do Resgate. Então ficaríamos com o valor de R$ 2.100. E ainda você pode dividir em 3 vezes iguais de R$ 700. Mas quer saber? Mesmo assim, eu quero que ainda mais mulheres participem. Então, mesmo sabendo que esse programa vale muito mais, para você que está aqui, eu vou fazer uma coisa por você. Eu vou investir em você. Eu vou pagar para você a primeira parcela e as outras 2 quem paga é você. Ou seja, você não vai investir nem R$ 4.800, você vai investir muito menos do que isso e eu ainda não vou fazer em 3 vezes. O programa do Resgate do Feminino, para você se inscrever agora, será 12 vezes de R$ 116,62 no seu cartão. Você pode pagar no cartão de crédito em menos vezes ou quantas parcelas você quiser, tá bom? E se você não tiver limite no cartão, não tem problema. Você pode usar 2 cartões e parcelar nos 2, da forma que você preferir. Você pode dizer, mas Fran, eu não tenho cartão de crédito. Nesse caso, eu posso te dar uma opção que é o pagamento à vista e ainda eu consigo mais um descontão aí de R$ 202,44 sobre o valor do parcelado. Então é isso. Porque eu quero atingir o máximo de mulheres para poder levar essa oportunidade de participar desse programa comigo. Pois com tempo e experiência eu percebi que esse é um trabalho muito importante e eu não podia guardar só para mim. Eu já te adianto que não há risco para você, tá bom? Eu digo porque você não tem risco, porque eu te dou uma garantia de reembolso de 14 dias. Ou seja, se em 2 semanas você acessar os conteúdos do programa do Resgate do Feminino e ainda assim achar que não é pra você, que ele não vai trazer aquele resultado que você deseja lá nos seus relacionamentos ou na sua vida, enfim, qualquer coisa, você pode pedir o seu dinheiro de volta. E isso é feito, gente, muito tranquilamente, sem letra miúda, sem complicação. É só você mandar um e-mail durante esse prazo de garantia, dizendo que você quer o seu investimento de volta. Eu não te pergunto por quê, não te pergunto nada, tá bom? A gente continua na amizade. Eu assumo todos os riscos desse seu investimento aí e você fica com 0 risco. 0! Porque eu tô realmente, totalmente comprometida com essa turma e com aquilo que eu entrego, né? Tudo aquilo que eu estou prometendo, pois eu sei do resultado desse programa na sua vida. Ou seja, se eu não confiasse no resultado desse programa do Resgate do Feminino, na vida dessas mulheres, da sua vida, mulher, eu não faria uma garantia assim. Você concorda? Você faria? Não, né? Então é isso, meus amores. São 5 semanas terapêuticas intensivas comigo, com as vivências das constelações e nos encontros ao vivo, tá? Mais de 12 meses de grupo de atendimento terapêutico online, com todo o suporte necessário durante essa jornada comigo e com outras mulheres. Tem o Reiki toda terça-feira, tem aula exclusiva sobre as consciências, né, os padrões de comportamento e de quebra. Apenas hoje, na abertura, que é a segunda-feira, tem o desconto de R$ 300 na inscrição e o sorteio das 20 mulheres que se inscreverem das 6 da manhã até as 9 da manhã. Vocês vão ter a chance de ganhar todos os bônus e mais essa constelação familiar comigo. E como o prazo dessas inscrições é limitado, então já faz agora a sua inscrição, se organiza, clica aqui no botão embaixo desse vídeo e garanta tudo isso que eu te prometi, que eu te vejo lá do lado das alunas, a área de membro das alunas, né, do programa do Resgate. Eu já falei muito, hein? E agora é a sua vez, se você quiser escutar algumas dessas mulheres do programa do Resgate do Feminino e ter mais algumas informações, fica à vontade, tá tudo aqui pra você, tá bom? Beijo, vem pra cá, tô te esperando, mulher! Então eu tinha que cuidar de todo mundo. E aí, quando eu percebi que não é assim, né? A força da mãe tá lá, ela é a mãe. Ela que cuida, ela que tá lá.
E aí, quando eu percebi isso, foi que eu falei para as meninas no grupo, gente, sai uns 250 quilos das suas costas, você fica livre, você fica leve. É liberdade que a gente sente. Liberdade, é isso. Liberdade a gente sente. Até então eu não via essa força nela. A minha dificuldade era essa, eu era a salvadora dela. E como é que ela ia, né? E aí, naquele momento, você falou, foi na constelação, Isso. né? Que ela falou, eu vi, gente, é assim, é muito nítido. Eu te abençoo, eu sou forte. Ai, que lindo. Aquilo mudou a minha vida. Que eu falei, é verdade, ela é forte, ela consegue. Uhum. Eu sou pequena. Uhum. Não depende de mim. É a história dela, ela tem que escrever. Mudou a minha vida aquilo ali, Fran. Foi a grande virada de chave onde você se sentiu... Eu ver ela grande. Isso mesmo. Eu ver ela mãe. Mudou a minha vida, eu ver ela mãe. Uhum. Esse vírus é muito triste a gente ver, mas ele veio para transformar a gente. Eu não teria tempo de parar esse tempo e fazer isso aqui que a gente está fazendo. Eu estava sempre com multitarefas, a mulher polvo. Não, e eu? Como que eu vou mudar alguma coisa? Não é. Então faça isso por você, sabe? Tenta, vai atrás, busca, mas não deixa passar sua existência em vão. Ou lá na frente fala, nossa, eu carreguei todo esse fardo até agora. Não faça isso com você. Vai se descobrir, vai se achar. Vem com a gente, vem pra cá. Quando a gente quer realmente, a gente consegue qualquer coisa. Né? Quando eu fui fazer a inscrição, eu não tinha o dinheiro. Eu não tinha. E aí, eu não tinha, né? Eu não tenho mais cartão de crédito. E aí, como eu disse, destravou a prosperidade, o dinheiro veio, né? Porque assim, eu entreguei para o universo. Eu falei, eu quero. E eu vou corresponder. E eu sei que você vai me trazer de volta. Eu tenho altas conversas com o universo. E aí, veio. Sim, ele fez em 3 vezes, mas se eu quisesse pagar de uma vez, eu pagaria. Né? Porque a prosperidade veio já logo no primeiro mês. Não é que veio lá na frente. Na primeira semana do resgate, eu ganhei o que acho que começou em fevereiro, o resgate. Né? Na primeira semana, eu ganhei o que eu ganhei em janeiro inteiro. Na primeira semana do resgate. Aí eu falei assim, nossa, né? Realmente funciona isso. Eu sou taróloga, né? Sou terapeuta. E aí as pessoas, eu tinha clientes, mas assim, os clientes não indicavam ninguém. Mas devagar. Agora as pessoas, elas acabam de fazer uma comunicação. Nossa, vou te indicar pra fulana, pra ciclana, pra não sei quem, pra não sei o que lá. E assim, sempre tem gente me procurando agora. Então, por isso que os meus ganhos aumentaram em 100%. E assim, o mês ainda não acabou. Já atingiu 100%. Então, desde que eu tô fazendo o resgate, tem sido uma escala.